orando e passando pela minha cabeça ali um filme, né? Quando nós aceitamos a Jesus, né, recebemos uma promessa do Senhor. E hoje nós vemos essas promessas se cumprindo em nossas vidas. Então eu só tenho a agradecer ao meu Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas como não vim aqui para falar de mim, vim aqui para falar de Jesus. Aleluia. Quando, irmãos, nós vamos observar, aleluia, a respeito de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ele nasceu ali numa manjedoura. Jesus, ele foi um homem simples, uma criança simples, que cresceu, aleluia, como qualquer outra criança. Mas Jesus, ele já era profetizado há cerca de 700 anos a respeito da sua vinda pelo profeta Isaías. Isaías é um dos profetas que mais profetizou a respeito da vinda de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Então, quando nós vamos folhear, né, as Sagradas Escrituras, nós vamos observar, né, que Jesus, ele já estava prometido desde a fundação ali dos tempos, desde a fundação do mundo. Hoje pela manhã nós aprendemos que Jesus é o verbo que se encarnou, é o verbo que se fez carne, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos, irmãos, observar, nós aprendemos, aleluia, né, que Jesus, ele já estava ali prometido, aleluia, para a redenção de toda a humanidade. Então Jesus, né, com o decorrer do tempo, Jesus, ele veio habitar no nosso meio. E é interessante quando nós olhamos a primeira epístola do apóstolo João, que é o apóstolo do amor, né, que é um dos discípulos que mais fala a respeito da divindade de Jesus, né? Ele vai dizer que Jesus veio, ele se fez carne e ele habitou no meio deles, e as próprias mãos deles tocaram, e os olhos deles, os próprios olhos, viram a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas quando nós vamos, irmãos, observar, nós olhamos na história e vemos, né, que quando Jesus foi crescendo, quando Jesus, aleluia, assumiu ali o seu ministério, de repente se levantou ali uma grande perseguição, aleluia, ao nosso rei Jesus Cristo de Nazaré. E tudo, irmãos, né, foi feito para que Jesus viesse ser eliminado, né, do meio da história. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como Jesus, ele veio para marcar um ponto na história, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não conseguiram apagar o nome de Jesus. Muito embora que muitos ainda hoje, né, querem, aleluia, apagar da história o nome de Jesus, mas nós que cremos nas Sagradas Escrituras, nós que, aleluia, temos o entendimento, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver que Jesus, aleluia, ninguém pode com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vamos observar, né, que da crucificação de Jesus, nós vamos observar que Jesus, ele instituiu ali, né, próximo à sua morte, a ceia do Senhor. De repente Jesus estava ali reunidos, né, com os seus discípulos, e ele chama dois dos seus discípulos e diz: olha, vai até a cidade, né, vai ali preparar, aleluia, Páscoa, porque já era ali, né, próximo à Páscoa, que era celebrado desde ali a saída do povo do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos observar, irmãos, que os dois discípulos vão até a cidade, e lá eles encontram tudo conforme Jesus já tinha falado para eles. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles preparam a Páscoa, ali eles preparam a ceia, e de repente Jesus, né, chega com os demais discípulos, e ali eles estão sentados à mesa,
esperando o momento, né, que Jesus ia servir ali a ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas durante todo esse percurso, durante esse período, Jesus ele já tinha predito a sua morte e a sua ressurreição. Irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um grande símbolo que nós repetimos e vamos repetir até que Jesus volte para buscar a sua igreja. E quando eu olho, irmãos, na palavra, eu observo e aprendo, né, que Jesus, ele desejou muito, aleluia, né, participar com os seus discípulos daquela ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu olho, irmãos, para nós, aleluia, quando eu olho para a igreja de hoje, né, muitos têm desvalorizado, né, muitos têm deixado, aleluia, de participar da ceia, e isso, irmãos, traz um prejuízo para a nossa vida espiritual, porque tem muitos que têm deixado, aleluia, as coisas do mundo entrar no seu coração. Mas quando nós vamos olhar para Jesus, a Bíblia diz que ele não pecou em nada, né? Em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer nessa noite, né, você que já perdeu o desejo, você que já não tem mais aquele ânimo, né, de participar da ceia do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero te dizer que somente, irmãos, o pecado é que tira essas coisas do coração do crente. O crente que é fiel ao Senhor, ele sente desejo, ele sente o gozo, aleluia, né, de estar na casa do Senhor. Ele espera o dia, ele conta os dias para participar da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero te dizer nesta noite, é noite de restauração, é noite, aleluia, de reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós estamos diante da ceia do Senhor, aleluia, é momento de comunhão, é momento, aleluia, de nós abrirmos o nosso coração, aleluia. Eu fico pensando, irmãos, quantas pessoas poderiam estar aqui ainda mais, né, mas perderam a alegria, perderam o gozo de estar na presença do Senhor. Eu fico pensando, irmãos, como é perder um culto igual a esse, aleluia, aonde tem a presença de Deus, aleluia. Desde o momento que nós chegamos aqui, nós já podemos sentir a presença de Deus, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, se você ainda não sentiu, abre o teu coração nessa noite, começa a glorificar a Ele, começa a exaltar a Ele, aleluia, porque Ele está presente, aleluia, com a tua glória, com o teu aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai começar a sentir, não deixa para glorificar quando tu começar a sentir, não começa a glorificar, aleluia, aí tu vai começar a sentir a presença do Espírito Santo te envolvendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Jesus, ele celebra a ceia ali, juntamente com os seus discípulos, aleluia. E eu posso imaginar, irmãos, a alegria que vai ser, né, quando nós participarmos também, aleluia, daquele grande dia com Jesus lá no céu. Nós vamos sentir, aleluia, glória a Deus, a mesma alegria, o mesmo gozo que sentiram os discípulos ali juntamente com Jesus. Porque Jesus, ele falou que tinha desejado muito participar com os seus discípulos. Mas é interessante nós observarmos que Jesus, ele fala que também ele só voltaria a participar da ceia quando da manifestação do reino de Deus. Aleluia.
E a nossa grande esperança, igreja, aleluia, que Jesus mesmo é que vai servir a igreja no céu. Você ainda tem essa esperança? Você ainda espera, aleluia, ser servido por Jesus? Aleluia. Nós não podemos perder essa esperança. Nós não podemos perder a alegria, aleluia, no nosso coração. Nós não podemos fazer como aqueles que Pedro disse, que muitos têm por tardia a volta de Jesus, e muitos já perderam a esperança. Mas nós não podemos de forma nenhuma perder essa esperança. Aleluia, a esperança da volta de Jesus. Porque Jesus, ele prometeu que ele iria, mas que ele voltaria para buscar a sua igreja. E quando nós olhamos, irmãos, para a circunstância, para a situação que se encontra esse mundo, tudo nos indica que a volta de Jesus está próxima. Tudo indica que Jesus breve vai voltar para buscar a sua igreja. E a volta de Jesus, irmãos, independe de nós acreditarmos ou não, independe de nós estarmos aguardando ou não, Jesus, ele vai voltar a si mesmo. Se você continua esperando, Jesus vai voltar. Mas se você não continua esperando, se você já perdeu a esperança, eu quero te dizer, ele a si mesmo, ele voltará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E de repente, irmãos, Jesus serve a ceia. E de repente Jesus ali, ele é traído, ele vai ali para o horto, ele vai orar. E a Bíblia diz que ele, naquela oração, as gotas de suor dele se transformam ali em sangue, ou sai sangue ali, dos seus poros. E Jesus ali na agonia do Calvário, porque Jesus ali, ele já sabia, de tudo que ele ia passar durante ali aquele período. Aleluia. E é interessante que Jesus vai orar e Jesus diz: Pai, se podes, passa de mim esse cálice, mas se não pode, que assim seja feito a tua vontade. E a Bíblia diz que Jesus vai por 3 vezes orar e repete as mesmas palavras. E a Bíblia diz que ao término ali do 3º período de oração, Jesus volta e chama os seus discípulos e diz que está próximo, que é chegada a hora, de ele ser entregue aos homens. E de repente chega ali Judas com os soldados e pegam Jesus, e Jesus segue ali para ser crucificado, julgado e crucificado. Aleluia. Mas nós aprendemos, irmãos, que a crucificação não terminou, aleluia, a vida de Jesus. Nós aprendemos que a crucificação, aleluia, foi só um marco para a nossa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele se entregou ali na cruz do Calvário para que eu e você estivesse aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E isso demonstra, irmãos, o grande amor de Deus, que ele, aleluia, deu seu próprio Filho para morrer por nós ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, irmãos, é motivo de nós alegrarmos o nosso coração. E isso, irmãos, é motivo de nós regozijarmos na presença do Senhor Jesus, porque ele tudo fez por nós. Nós ainda sendo pecadores, ele não olhou para os nossos defeitos, ele não olhou para as nossas falhas, mas ele disse: eu vou, aleluia, porque eles, aleluia, são pecadores, eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele se entregou ali na cruz do Calvário, pelo grande amor que ele tem por mim e por você. Então nessa noite, alegre o seu coração. Nessa noite, aleluia, dê glórias a ele.
Aleluia, porque você é salvo, porque você teve a oportunidade, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos, irmãos, a oportunidade, aleluia, mesmo não merecendo, aleluia, mesmo não merecendo, Jesus, Ele se entrega ali por nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vemos Jesus está na cruz do Calvário, e ali na sexta-feira Jesus foi crucificado, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo na crucificação de Jesus dois homens, uma à sua direita e o outro à sua esquerda, e aqui, irmãos, nós vamos ver, aleluia, o grande amor de Jesus, mesmo no sofrimento, mesmo na cruz, Ele sendo manifesto. Enquanto tinha um homem que estava ao seu lado, dizia e zombava, né, desce daí, salva-te e salva nós também. Tinha um outro que estava do outro lado e dizia, mesmo tu sendo malfeitor, mesmo tu sendo criminoso, tu não teme a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem olha para Jesus e ele diz, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu paraíso. E Jesus diz, ainda hoje tu estarás comigo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é o amor de Jesus sendo manifesto ali na cruz, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, chegada a hora, Jesus entrega o seu Espírito. A Bíblia diz que no final da sexta-feira, Jesus é colocado ali naquela caverna ali onde foi cavado naquela pedra, aleluia. E a Bíblia diz que foi colocada uma grande pedra e ali foi selado e colocado ali uma guarda de frente ali ao túmulo onde estava Jesus, aleluia. Mas passando-se o sábado, que era o dia do descanso dos judeus, no domingo pela manhã, a Bíblia diz que as mulheres foram até o sepulcro de Jesus, aleluia. E aqui está, irmãos, a nossa maior esperança, porque quando elas chegaram, a Bíblia diz que o túmulo estava vazio, aleluia. Glória a Deus, isso é motivo de nós glorificarmos, isso é motivo de nós exaltarmos, porque o túmulo estava vazio. Jesus já tinha sido ressuscitado, aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele ressuscitou e está vivo, Ele vive, aleluia. Por isso nós devemos nos alegrar, porque Ele está vivo. O Deus, irmãos, aleluia, dos muçulmanos, Ele está morto. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus vive. O túmulo aleluia, de Maomé está lá, mas o túmulo de Jesus está vazio, aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou e Ele vive, Ele está à destra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluia, aonde nós lemos que ali, aleluia, 2 dos seus discípulos estavam voltando, aleluia. Quando eu olho, irmãos, para essa palavra, aleluia, eu sinto um aperto no meu coração, porque muitos já foram discípulos e muitos estão voltando para o mundo. Muitos já seguiram a Jesus, mas muitos já perderam a esperança, aleluia. Mas nós não, irmãos, que estamos aqui, nós cremos que Jesus vive, nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos, aleluia, que Ele vai voltar para buscar a igreja. Só quem crê dá glória, só quem crê vai dando glória, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que eles estavam voltando, e de repente eles indo de caminho para Emaús, voltando, a Bíblia diz que
no caminho eles encontram um homem, um viajante, aleluia, que começa ali a andar com eles e diz: do que vocês estão falando? Ele diz: sendo tu, aleluia, peregrino, não sabe o que tem acontecido, aleluia. Nós acreditávamos que um certo homem chamado Jesus, aleluia, ele era que vinha remir a Israel, aleluia, mas tudo aconteceu. Ele foi entregue, ele foi crucificado e foi morto, mas hoje é o terceiro dia, aleluia, e nós estamos voltando. Mas a Bíblia vai dizer, né, que a entrada da cidade, já caindo a tarde, Jesus faz que vai passar direto e eles constrangem Jesus a entrarem na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero perguntar para você: você tem constrangido Jesus a entrar na tua casa? Você tem constrangido Jesus a permanecer na tua vida? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles constrangem Jesus e Jesus entra com eles na cidade, aleluia. E de repente eles começam a dialogar com Jesus e Jesus começa a dizer, a falar a respeito de que tudo tinha acontecido, porque já estava escrito, louvado seja o nome do Senhor, mas eles não perceberam, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam como fechados, porque eles não podiam compreender, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles entraram na cidade, e de repente, eles sentam, aleluia, e de repente alguém pega um pão e entrega ali para Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, e Jesus ali vai orar e vai agradecer a Deus e parte o pão, e a Bíblia diz que ali eles reconheceram que era Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que quando eles abriram os olhos, Jesus já não estava mais no meio deles, aleluia. E o que eu aprendo com isso, irmãos, é que nós não podemos de forma nenhuma estarmos desapercebidos, aleluia, glória a Deus. Nós não podemos, aleluia, Jesus está do nosso lado e nós não percebermos. Nós não podemos de forma nenhuma, Jesus está caminhando conosco e nós não percebermos Jesus, porque tem muitos, aleluia, que vão perceber, aleluia, mas já vai ser tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar a igreja a se pôr de pé. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai glorificando, igreja. Vai exaltando o nome do Senhor, porque Ele está presente. Se você acredita que Jesus ressuscitou, aleluia, e está presente, vai dando glória. Vai dando glória, vai dando aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Fecha os teus olhos e vai glorificando. Fecha os teus olhos e vai exaltando a Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Arabacanda, arabaxai, aleluia. Eu sinto a presença de Jesus. Arabacanda, arabaxai, aleluia. Quem tem glória da glória, aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, abre a tua boca. Aleluia, Jesus pode